Muito boa noite e bem-vindos a mais um episódio do nosso Fala Campeão. E hoje nós não temos só um campeão aqui, temos um grande artilheiro, José Reinaldo de Lima, o famoso rei, querido, aliás, idolatrado pela torcida do Atlético, mas tenho certeza que, assim como eu, cruzeirense e vários outros, também admiro muito por ser quem você é, o que representou para o futebol brasileiro, quase 10 anos de serviço prestado à seleção brasileira, e é um prazer te ter aqui. Obrigado por ter aceitado o convite, Rei, para você poder contar. Eu tenho certeza que tem muita boa história, não só da carreira, mas também do pós-carreira depois. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço, Sérgio. Muito obrigado pelo convite, participar aqui do Fala Campeão. E é um prazer estar nesse bate-papo aqui. Você que eu tive a oportunidade de conhecer, ter uma amizade, uma convivência boa com meus filhos. Então, eu venho aqui com a maior alegria. Aliás, o motivo de decepção, porque eu vou te falar, Rei, quando eu conheci o Daniel, seu filho, a gente estava no colégio Promove, a gente tinha um time de futebol de salão. Aí, então, o filho do Reinaldo está no nosso time. Eu falei, nós vamos jogar em função dele. Pô, Daniel não chega nem no seu calcanhar, Rei, pelo amor de Deus. Mas Serginho... Missão difícil também, eu sei. Não, mas o Daniel tem outro dom, né? Tem outras virtudes. Ele, por exemplo, ele tem uma competência muito boa, literária. Daniel escreve muito bem. Hoje é um rapaz muito bem preparado, né? Realmente, para o esporte, ele, né, deu. Eu também tinha muita esperança, Daniel, canhoto. Mas jogava direitinho, eu tô brincando, porque a gente depositou muita esperança nele. Porque não dá para fazer essa comparação, né? Ele não teve tanta dedicação no esporte como ele teve com os livros. Não, mas tá muito bem. Aliás, o meu filho joga bola ali na Arena Sion, ele faz futevôlei lá, então a gente se encontra bastante. Aí outro dia eu brinquei que ele vive me falando, ô Serginho, você tem que vir jogar futevôlei com a gente. Falei, quem sabe um dia, né? E lá tem uma turminha boa, o Thiago Gosling, que foi zagueiro do Cruzeiro, tem filho que joga bola lá, então a gente encontra sempre ali na resenha. Aí um dia ele tá lá jogando e sai mancando. Eu falei, porra, lesão de novo, pelo amor de Deus. Eu falei, idade é dose, a gente passou dos 40, vai brincar na areia, tem que ter cuidado, né, Rei? É verdade, tem que manter, né, o treinamento, ter uma musculatura. O negócio é ter uma musculatura forte, né? Tem que estar na atividade, porque se não tiver na atividade, você vai ficando velho, vai ficando ali enferrujado, né? Eu já na estatura aqui do meu sub-70, né? Eu ainda pratico ainda um pouco, faço uma academia, um funcional, né? De vez em quando com os amigos e sobrinhos. Tá bom, tá fininho, tá bem. Tá bem, fechando a boca, tá tranquilo. E na sua função, você só tem que fazer gol. Eu vi um negócio na internet que eu adorei, que quando foi pro Milan, disse que o Ancelotti virou pro Ronaldo e falou assim, ô Ronaldo, você tá meio gordo, você tem que perder um peso para jogar aqui. Aí ele falou pro Ancelotti, você quer que eu venha para correr ou para fazer gol? Correr, eu tô no lugar errado. Se for para fazer gol, você conta comigo. E foi lá e meteu o gol, né? O fenômeno, né? Teve já no final, mas também o fenômeno já realizou de tudo que toda a sua arte no futebol, né? Aliás, uma coisa que é interessante, porque assim, acho que o Ronaldo não só pelo que ele fez, mas o apelido de fenômeno, sobretudo, veio ali quando ele tem uma lesão seríssima e logo depois já volta sendo campeão e melhor do mundo. Só que isso num contexto, e a gente já conversou algumas vezes sobre isso, hoje você tem um mundo completamente diferente. Sim. Eu fico rebobinando a fita aqui e lembrando, você foi um cara que estreou profissionalmente aos 16 anos, mas aos 17 já tinha 2 cirurgias no joelho. Como é que era aquela época, recuperação, essas coisas? Porque você não fazia exame igual você faz hoje, você não tinha estudo, fisioterapia, aquele tanto de equipamento, livro publicado sobre lesão. Como que foi isso naquele momento? Rei, você chegou em algum momento a falar assim, não vai dar para mim? Sim. Eu conversei uma vez com o Fenômeno e ele até comentou isso. Você parou, eu comecei na hora que deu boom aí, né, da modernidade aí esportiva, né? E eu realmente tive, na minha fase, foi uma década muito difícil, não só no futebol, em todos os aspectos era muito difícil essa década de 70 e de 80, né? Dizem que é a década perdida, né? Uma década com... ainda não tinha apresentado ainda essa tecnologia, essa modernidade, né? E principalmente no futebol. E eu, um adolescente de 16 anos, disputando a primeira vez o campeonato brasileiro, jogando contra adulto, né? E eu não tinha
preparação Você tem física nenhuma. 1,72 por aí? 1,70, né? É. Eu não tinha essa preparação física que tem hoje. Aliás, não tinha nem a retaguarda, não tinha nem a aparelhagem que eu pudesse praticar, né? Eu só tinha mesmo aquele elan juvenil, Vontade. aquela coisa do vigor mesmo da juventude ali. E era um jogador leve, um jogador frágil até, né, fisicamente. E eu tomei porrada demais e valia tudo naquela época, era um vale tudo, o futebol era muito agressivo, os campos muito ruins, tudo era ruim, né, Sérgio? Tudo era ruim, gramado ruim. Chuteira, você não comparar Chuteira, chuteiras meia, daquela época com o de hoje. o vestiário, puta, o vestiário, você não podia nem entrar no vestiário, puta merda, aquelas coisas, aquele que eles dizem raiz, era raiz demais, viu? Era um total despreparo ali para a prática do futebol. Mas mesmo assim eu consegui realizar algumas façanhas, né? Fazer muitos gols, aí fazer grandes jogos, grandes jogadas, adquirir, conquistar a admiração do público, dos torcedores, tal. Não fui um grande campeão brasileiro, isso porque seu programa, eu vou me dar essa oportunidade até. Eu não fui campeão brasileiro, gente, porque eu lutei contra um adversário difícil, um adversário imperdoável, que foi a ditadura, porra. Porque como o assessor estava... Nosso querido Vinícius O aqui. Vinícius estava lembrando aqui, em 77, por exemplo, eu tinha dado uma entrevista para um jornal e sofri uma perseguição terrível aí da ditadura militar. E a ditadura militar daquela época era imperdoável. E o que eles fizeram? Como eu não sofri nenhuma agressão, mas eu fui minado, assim, tanto emocionalmente como até fisicamente, como não deixaram eu fazer o jogo da final do campeonato. Um campeonato que um jogador... E no seu auge, né? É o recorde que se estabeleceu que até hoje ninguém passou. Com que 20 anos, um garoto gols. de 19, 20 anos, protestando contra uma ditadura, um governo militar, e que existiam os instrumentos aí de repressão, que eram AI-5 e tudo. E eu fazendo gol todos os jogos do campeonato, eu sendo... Mais de um gol Você por imagina, jogo, né? imagina um garoto de 19 hoje arrebentando no campeonato brasileiro aí. Já estava no Real Madrid. Já estava. Você com a média de gol que você tinha ali, você já estava no Real Madrid. Pois é, e aqui eu fui parado pela ditadura, que justamente no último jogo, no jogo da final aqui no Mineirão. Do São Paulo? Do São Paulo. Jogo da final do Mineirão, pô. Eu fazendo gol, com essa fase que eu estava atravessando. O quarto zagueiro era o Bezerra, que tinha uma doença na cabeça. O Bezerra era do meu tamanho. Eu falei, eu vou fazer gol nesse jogo, eu vou fazer gol na final. Aqueci para o jogo, me preparei para o jogo e fui impedido ali pelos militares de não jogar essa final. Eu não sabia, você não entrou em campo? Não entrei em campo. Senão, talvez eu faria o E o jogo empata e vai para os pênaltis. Eu faria o gol do título, né? No caminho que você estava, provavelmente. Provável, eu fiz você gol fez gol todos os jogos. E dentro do Mineirão, na final, não vou fazer o gol. Eu tinha tudo isso. Então, ali já começou É dali que você começa a fazer a comemoração? É nesse ano de 77? Antes, 75, por aí. Você já começou? Já comecei a fazer essa comemoração. E o que te deu na cabeça para você falar assim, eu vou começar a comemorar gol assim agora? Não, na verdade é o seguinte, a gente vivia, o momento que o país vivia era um momento de muita repressão, da ditadura, né? E começavam alguns movimentos para que a gente pudesse acelerar aí esse processo democrático do país. Então, não tinha nenhuma articulação, não tinha nenhuma reunião, os partidos não tinham partido, talvez você tinha algumas... Nem tudo existia, era muito dedo duro para tudo, né? Uhum. Então não tinha discussão política, mas a gente tinha esse sentimento, essa civil, né, da gente
viver num país com mais liberdade, né? E se tivesse talvez uma união, igual teve da classe artística de cantor, por exemplo, você tinha um Sócrates também, a democracia Não, mas corintiana, isso já... Se isso tivesse... Isso já veio em 80, já para Depois, sim, direta, né? Quando teve a distensão política. Mas nessa época que eu mais isolado. dei bola, de ser completamente isolado. E o que me despertou mesmo um certo engajamento e que abriu os olhos foi o Frei Beto, que a gente morava aqui no São Pedro, quando o Frei Beto saiu da cadeia. Ele veio aqui, conversamos um pouco, o pai do Frei Beto também, os irmãos dos Frei Beto. A gente tinha essa consciência, mas nada articulado. Uhum. Mas como eu era uma pessoa pública, um jogador artilheiro de campeonato, Estava no auge. E tinha uma tribuna para mim, eu fui ali e manifestei para acelerar mesmo, para dar um apoio de que a gente voltasse a ter democracia, o AI-5, a anistia, enfim, que a gente voltasse a esse processo democrático do país. E por isso eu sofri todas essas retaliações de todos os tipos, tanto moral como física, como... de todo jeito fui aniquilado por esse sistema autoritário. Difícil. Mas 78 não teve jeito. Depois do campeonato que fez 77, eles tinham que te levar para a Copa do Mundo, né? Ali não tinha nem como não fazer isso, né? Eu tinha esse apoio popular, né? E além desse apoio popular que eu tinha e também pela fase que eu estava, eu tinha também um respaldo, uma proteção do treinador Cláudio Coutinho, o capitão Cláudio Coutinho, porque o capitão da seleção brasileira, ou o capitão não, a comissão técnica da seleção da Copa de 78 era toda militar. Uhum. A CBD, na época, era militar, era composta por militar. Enfim, todo o militar estava no controle, era aquele campeonato Arena, PMDB, né? E o Coutinho era um grande admirador. O Coutinho já era um militar um pouco mais, com a cabeça um pouco mais aberta, e por isso que o Coutinho, como um grande admirador, ele me bancou na Copa do Mundo. Mas mesmo assim, aí acontece um processo, porque eu vim julgando, quando eu 75, o doutor Neilo veio para o Atlético, e eu fiz um tratamento com ele, que ele me poupava de treinamentos, um tratamento muito pesado, muito agressivo. Mas quando chegava na seleção, eu tinha de esconder isso. Eu treinava de calça comprida e tinha de fazer os mesmos exercícios. Tanto que o Coutinho descobriu que eu estava com essas dificuldades, ele trouxe um aparelho para que eu pudesse recuperar, mas foi muito em cima da Copa. Aí o Coutinho me bancou essa convocação para a Copa do Mundo. E eu fui, mas chegamos lá e eu tive muitas dificuldades com o gramado, né, com o jogo. Aquela Copa da Argentina foi a pior que teve. E depois do segundo, terceiro jogo, o almirante Heleno Nunes, que era presidente da CBD, foi para a Argentina e tirou eu, o Zico e o Cerezo do time para colocar um outro time. Então, quer dizer, tem essas histórias... Essas nuances. Essas nuances que a gente fala e que passa assim, e que muitos não sabem, né? Muitos não lembram. Mas foi isso, apesar de todas essas dificuldades, essas retaliações, eu fico feliz. Pelo menos no meu potencial, assim, eu poderia ser muito maior se tivesse um cuidado melhor comigo, uma preparação. Se eu vivesse no mundo de hoje, era diferente. Né? Porque você acabou aposentando com 31 anos. Com 28 eu já tinha... Já estava diminuindo. Já não tinha essa força na perna, né? Eu já sentia... Porque você pega os dois joelhos ali com 16, 17 anos, é um negócio extremamente complicado. Você teve dor a carreira inteira? Dor, desde o primeiro ano. No primeiro campeonato brasileiro... Olha, eu cheguei... bicho, o negócio é louco demais. Porque eu cheguei no Atlético 7 de setembro de 71. Vindo de Ponte Nova, na nossa zona da mata, ali do lado da minha querida Abricampo. Você veio para jogar bola, jogava lá amador? Jogava lá amador, joguei Abricampo, aquele lugar todo. Né?
Aí joguei aqui e fiz maior sucesso, porque eu cheguei aqui, foi aqueles campeonato infantil que era transmitido pela Itacolomi, então era Cafunga, Roberto Dumont, e Roberto Dumont já fazia... Aí você já chegou metendo gol. Meti gol pra caralho. Eu fiz 38 gols num campeonato de 2 meses. Com 15 anos. Com 14 anos. Aí, pô, chegou em dezembro, teve o cara, médico lá, resolve operar meu tornozelo, pô. 2 meses de Atlético, menino, o cara... Eu acho que eu torci o pé. Não, tem uma calcificação aqui, ó. Passou na faca. Operou meu tornozelo com 2 meses de Atlético. É menino que você fala. Aí tá. Aí teve uma convocação em janeiro. Seleção brasileira para jogar lá em Brasília, tiraram meu gesso e vai lá. Vai lá e vai julgar. E tinha uma coisa então, surreal. desde o início, e depois veio o processo. Quando eu fui profissional, que eu operei o joelho, aí o meu tratamento era só infiltração, punção, infiltração. E é que é a coisa que vai te minando, você vai perdendo um pouco a... Aí, graças a Deus, eu fiquei nesse processo uns 3, 4 anos aí. Aí, em 75, o doutor Neilo Lasmar foi para o Atlético, aí que me deu uma sobrevida, né? Que eu fiz um tratamento de radioterapia, uma medicação muito pesada de corticoide e me poupava dos treinos. Aí foi quando eu tive um reforço muscular. Foi quando você ficou muito tempo parado? Porque hoje um LCA aí, 6, 8 meses mais ou menos. Pois é, não, aí eu não tinha operado LCA, não. Isso era sequela ainda da operação do menisco, porque eu operei o menisco. Em 73 eu já operei o menisco externo. Ah, tá. Ok, operei o menisco externo. Minha gessava até embaixo. Aí quando tirou o gesso, minha perna completamente atrofiada, joelho desse tamanho, pós-operatório. Aquela dificuldade, mas não tinha fisioterapia, não tinha nada. Como é que você recupera a musculatura? Como é que você faz? Não tinha fisioterapia. A fisioterapia era aquela... A modernidade era, como é que é? Parafina, pô. Aquela porra quente aqui o tempo todo. Né? E o resto era punção, infiltração. Aí eu reclamei, aí vão operar o interno. Aí foram operar o interno ainda, abriram o outro, aí operou o outro. Fez... Ó, mas também é o seguinte, é por causa do... Não é que seja... foi muito também por falta de conhecimento do profissional que fez essa cirurgia. Bom, mas eu fiquei com o joelho fodido, ruim, durante muito tempo. Aí chegou o doutor Neilo em 75 que me deu essa sobrevida. Foi quando eu tive a melhor fase, de 75 a 77, eu arrebentei. Aí fomos para a Copa do Mundo, foi quando eu parei de fazer esses tratamentos, tive essa dificuldade. Tanto que quando terminou a Copa do Mundo, aí sim que eu fui para Nova York, da Argentina mesmo, já fomos para Nova York para operar o joelho, para fazer uma correção. Que aí limpou, fez uma recalchutagem, sei lá, uma toalete, uma limpeza geral no joelho de corpo livre, cortou a rota. E eu jogava sem um ligamento ainda. Nossa Senhora. Aí, na época, não tinha reconstituição do ligamento. Não tinha essa técnica de reconstituir. Então, descolaram esse músculo aqui, reinseriu ele mais embaixo. Aí eu ganhei uma estabilidade, mas joguei o resto com perna dura aí. Joguei mais 5 anos de perna dura. Que loucura, né? Loucura. Quando caía dobrando a perna, era uma dor. Hoje, então, quando você vê na televisão alguém assim, com toda a estrutura que tem dentro do centro de treinamento, eu falo, não sei, doeu, dá vontade de você chegar e falar, ô filho, levanta aí, vamos fazer um negócio direito, peraí. Não, não, hoje... Quando você compara, que eu digo, né? Não, na minha época era a ignorância, a falta do conhecimento mesmo, a falta da tecnologia. Hoje, quando eu vejo o jogador assim, eu fico muito tranquilo.
Que Por vai mais- ter uma recuperação. Ele vai ter uma recuperação boa, porque ele vai ter todas as condições de recuperar, sabe? E do meu caso, a gente lamenta, porque é outra época, outra época. Hoje tudo é melhor do que antes. É, completamente diferente. Eu falo até o jeito, né? Você me contando aí, me faz lembrar, igual eu falei, até porque eu tenho um menino que joga bola e fica vendo futebol o dia inteiro, e aí fica vendo, é comemoração, é dancinha, é cabelo, é o brinco, é a tatuagem. Você já na sua época novo, sua preocupação já era fazer um protesto em prol do país. Você, ao mesmo tempo, é isso, mesmo com muitas lesões, superando sem ter aquilo ali para poder crescer, né? E continuar, pelo menos, exercendo sua profissão. Como que você vê essa mudança do futebol hoje? Porque hoje eu sou um pouco até crítico, e falei isso aqui no programa várias vezes quando eu converso com pessoas. Recebemos recentemente aqui o Gomes, que foi goleiro do Cruzeiro, hoje é empresário, e a gente comentando tanto que às vezes até perde o lúdico. Você pega um menino com 12, 13 anos e a família depositando uma esperança nele, é o material esportivo já dando material e mexe com a cabeça do menino. Você com 12, 13 anos, que você estava em Ponte Nova ali batendo uma bola, talvez não passasse na sua cabeça, eu vou estar na seleção brasileira. Ah, não, eu quero ir para o Atlético, é meu time do coração, a coisa vai. Como é que você vê essa evolução hoje do futebol? Essa exposição demais? De tudo, né? Hoje o profissional de futebol, ele é muito bom, é excelente, porque ele só tem que ter a preocupação. Às vezes a gente exige muito que ele participe de outros movimentos, pode até participar, mas é um profissional que ele tem, como antes era liberado o torcedor ir lá ver treino, hoje não tem condição. O jornalista entrava no vestiário, né? Não teve essa época? Então, é isso, o profissional de futebol hoje tem que ser preservado. Ele não pode ir na padaria comprar um leite, não, ele tem toda essa retaguarda aí. Na nossa época era diferente, a gente não tinha essa exposição, não. O torcedor, ele te conhecia ali do estádio, né? E apesar da paixão de ver você na rua. Então, e na questão, então esse profissional de futebol, ele tem que ser hoje bastante focado no futebol. Se, na minha época, por exemplo, é porque um momento exigia de todo mundo uma participação, né? Você viver dentro de uma ditadura é muito difícil. Não adianta eu querer, você não é dessa época, ninguém aqui é dessa época. Então vocês acham que ditadura foi isso é um mimimi mesmo. Nada, bicho. O couro comeu mesmo para muita gente. E a gente não tinha essa liberdade que tem hoje. E muito menos esse deboche que faz aí. Foi uma época muito difícil e somente foi pessoas que queriam ver um país melhor mesmo. Então eu tinha eu acho que todo mundo tem esse sentimento civil de ter um mundo melhor, de ter viver dentro de uma democracia, como a gente desfruta hoje, né, dessa plena democracia, que a gente pode falar tudo. Naquela época não, você era, além de reprimido, oprimido ali. Esse programa nem tinha ido ao ar, né? Você não falava o nome da porra desse presidente, você não falava o nome de um deputado, você falasse em partido. Eu tenho minhas fichas lá no DOPS aqui, e você ia num lançamento de livro, né? Era só dedo duro que tinha. E com isso, a gente era todo ali monitorado. Então, mas foi importante, muita gente. Teve gente que pegou em arma, morreu, lutou por ideais e tal. Eu sei que o país avançou. Nós avançamos graças a essa participação de todos. Não foi a minha, não. A minha foi uma entrevista, mas teve muitos movimentos aí que fizeram para a gente. E mesmo a consciência do povo. Além dessa repressão, a gente era pobre, né, cara? Aliás, ainda somos pobres, mas o país era muito pobre. A gente não tinha no próprio meio, futebol no geral. No futebol mesmo. Ó, quem ganhava muito, você fazia além de pobre, você tinha um contrato de 2 anos. Você ficar preso a 2 anos com um contrato. Sendo que a inflação era 80%. Então chegava no meio, com 6 meses de contrato, você já estava pagando para você julgar. Então, quer dizer, tudo foi muito difícil nessa época, e hoje a gente está aí, ó, nós estamos
surfando nessa onda boa aí do Ainda bem, país, né? Com a democracia, com a vida melhor. E com essa sociedade de consumo, né? Que atrai todo mundo aí. Então, o jogador hoje, ele está nessa. Hoje ele é um popstar. Sempre foi uma estrela, mas hoje ele ganha pelo trabalho, pelo foco da mídia. E o jogador, ele... Ele é uma empresa, né? E muitas vezes o jogador, Não. a gente comenta, e você pega uma rede social, muito jogador tem mais que o próprio clube, quer dizer, ele é uma empresa, ele é uma instituição também, né? E é um personagem para a mídia, né? A mídia hoje é importantíssima demais, porque o futebol é o entretenimento, o lazer mais emocionante, mais cativante que tem, né? Mas você consegue fazer uma comparação? Se você falasse assim, eu preferia ser o Reinaldo jogando em 2024 ou o Reinaldo lá da década de 70? Não, queria jogar hoje, pô. Eu jogava um ano, aí eu podia ter problema no joelho. Hoje tá fácil demais jogar. Aí você ia fazer média de gol de 3 no campeonato? Aí... É igual hoje, mesmo hoje, assim, ó, você vê a dificuldade. Tá. Olha, você vê primeiro mundo e terceiro mundo, segundo mundo, mas, ó, você jogar no Brasil é uma coisa. Você jogar na Colômbia, na Argentina... Agora, jogar na Europa, pô. Jogar na Europa é bom demais. Ninguém dá porrada, campo bom, né? Todo mundo é na bola. Só tapete. Tem só tapete, acredita? Aquele espetáculo, né? É um teatro ali. Então, você vê. O Campeonato Brasileiro está... Aliás, a tendência é esse padrão FIFA mesmo, né? Tomara. Se Deus quiser, nós vamos melhorar cada vez mais. O Rei, temos que dar um cortezinho aqui no nosso programa, mas daqui a pouco a gente volta e vamos contar muito caso, que eu quero falar dos seus recordes, dos seus gols, dos seus técnicos, você contar muita história boa aí para nós. Fique aí que a gente volta já já. Bem-vindos de volta ao nosso Fala Campeão, com o nosso sempre campeão e artilheiro, Reinaldo, o Rei. O Rei, eu quero voltar a esse bloco antes de falar um pouquinho dos seus números, um papo que eu adoro. Já que a gente começou brincando aqui falando do Daniel, seu filho, essa semana eu estava assistindo recentemente um jogo do Liverpool, vi quando o Thiago Alcântara entrou. E fiquei pensando, falei, gente, o Mazinho fez 2 filhos jogadores de futebol. E um dia eu vi lá, acho que o Tio Han tá na seleção americana, o filho do Cliver na Premier League. É uma coisa dificílima, o próprio Maldini, né, com seu pai, Cesare, ele, o Paolo, o filho que eu esqueci o nome hoje lá. No Brasil isso é mais difícil, né? Eu acho que na Europa já é difícil isso, mas aqui eu acho que talvez seja um pouco mais, né? Na Europa talvez tenha uma preparação ali melhor para os garotos, né? São menos garotos. E aqui no Brasil realmente é difícil essa janela aí, porque... São muitos jogadores e precisam de uma dedicação, principalmente do pai, né? O pai, se você quer que seu filho jogue bola, você tem que, desde pequenininho, deixar ele chutar a bola dentro de casa, levar ele para jogar bola, pegar ele para o braço, levar para a escolinha, levar para assistir jogo na televisão, levar ele para o campo, levar para sua pelada. E quando tiver você vê... Se você percebe que ele tem algum talento, né? Porque o menino com 10 anos, ele tomou gosto pro futebol, aí ele já entusiasma, mas só mesmo você levar num clube para uma formação mais E acho que uma pressão também, né? Eu lembro um dado momento, Rei, no Cruzeiro tinha uma categoria que estava o filho do Fábio, o filho do David e o filho do Ronaldinho Gaúcho. Todo mundo falava assim, é a categoria das estrelas, só tem os filhos. Ninguém falava do time. Eu acho que cria uma pressão muito grande sobre os meninos. E todos os meninos bons de bola. O menino do Fábio, altão, esguio, um bom goleiro. O filho do Ronaldinho jogando bem, acho que foi até o Barcelona depois. O menino do David, canhotinho, jogando bem também. E aí fica aquele negócio, é o filho, né? né? Faz essa pressão, mas isso é quase inevitável, né? A pressão sempre vai ter de todo jeito, né? Ainda mais sendo filho de ex-jogador, de uma certa forma, há uma comparação. Mas a gente tem que perceber se o garoto tem algum... O talento e a vontade, você é pai, mas você tem que ver se ele tem alguma qualidade, né? Não dá para forçar. Como você vê aí,
tem aí o filho do Hulk, acho que vai jogar. Se ele tiver essa disciplina do É Hulk, bom, menino? eu não vi ele jogar ainda, não. Mas hoje não tem esse jogador nato, esse jogador que brota ali espontâneo, não. Hoje faz o atleta, né? Se você tem algum dom, alguma virtude, você pode aprimorar que vai ser destaque. Mas hoje, basicamente, no futebol, a gente vê mais atleta do que hoje só o talento não basta, né? Assim, o futebol é muito mais físico. O jogador corre. Sua época, você entrou, devia correr o quê? 6, 7 mas aí que no tá. jogo. Hoje corre 11, 12. Mas aí tá, só o talento não é. A base do futebol é força e velocidade. Então é uma base física, mas que tá ali. Agora, estão desprezando muito o técnico, né? O técnico não está desenvolvendo, não está evoluindo, aliás, está regredindo. Porque você vê assim, jogadores, vão fazer assim, jogadores de fantasia, de talentos, assim. Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, igual Ronaldinho Gaúcho, tem o Neymar. A última fantasia, últimas cores vibrantes que nós tivemos no futebol foi o Neymar, pô. Depois do Neymar, veio jogadores bons, jogador objetivo e tal, mas com aqueles dribles, com aquelas fantasias do Neymar e do Ronaldinho Gaúcho, é muito tempo que a gente não vê. A gente vê até jogadores habilidosos. O Hulk, por exemplo, Hulk foi uma grande surpresa, pô. Eu achava que o Hulk era... que a gente não viu, eu não vi Hulk jogar muito, né? Só vi ele na Copa, que a gente achava que era força. Só força. Porra, o Hulk é habilidoso, é inteligente, porra. Tem várias qualidades, né? Não é e ainda tem força e velocidade. Você falou uma palavra, técnico falando de jogador, mas eu queria fazer essa pergunta porque eu também acho que isso é uma coisa muito interessante. Técnicos que te marcaram porque, primeiro, quem te lançou? Porque tem que ter coragem para você chegar e botar um menino de 16 anos para jogar. Por mais que o menino venha numa carreira crescente, não é qualquer um. Eu já elogiei aqui no programa muito o Luxemburgo, por exemplo, que é um cara que sempre teve a coragem tranquila de falar, não tenho medo, pode botar para jogar e banca o menino ainda que ele erre, porque tem técnico que às vezes põe, não vai queimar o menino, não tem medo e tal. Quem que foi que te lançou, que bancou isso? E depois disso, quem te marcou como técnico, que é um orientador, um professor? Olha, quem me lançou foi o Tele Santana, né? Quando a segunda vez que ele teve aqui no Atlético, aí que foi aproveitado pelo Tele Santana. Mas a minha formação básica foi com o Barbatana. O Barbatana, que foi um treinador que me deu me mostrou o futebol como é que era, né? O Barbatana foi um grande treinador. O Tele, ele me desenvolveu, aliás, não só a mim, mas tudo quanto é jogador que passou na mão do Tele evoluiu, desenvolveu, assim, de uma forma absurda, a parte técnica. Por isso que o Tele, então, o Tele é um técnico, Tele tinha 60, 70, 60 anos, e a gente jogando na seleção, ele pedia para a gente chutar a bola nele, a gente chutava. Ele dominava perfeitamente no peito, ele mostrava todos esses fundamentos, cabeceio, chute, tudo aprimorado. Quer dizer, você estava na sua forma técnica. Você dominava para você, porque quando você domina mal, o back chega rasgando. Quando você domina para você, o back não consegue nem chegar. Então, o Tele, ele insistia nisso, ele aprimorava isso. Por isso que quando você está na forma técnica, o bom da forma técnica, sem desprezar a parte física, é que nessa forma tudo dá certo. Até quando bate na cabeça, entra tudo. Então, o Tele foi esse grande treinador. O Barbatana, que me deu essa visão assim maior da equipe, do jogo tático, né? E o Cláudio Coutinho também, pelas suas ideias que hoje estão sendo aplicadas aí, nesse negócio de ponto futuro, de marcação, de sobrepressão. Você não tinha técnico estudando igual estuda hoje, aquela dedicação, scout, o embrião disso foi Cláudio Coutinho. Mas naquela época, esse scout era feito o quê? Naquela época, eu me lembro na seleção, passava slide, que tinha o Jairo, que a gente chamava até de espião.
Ele ia lá, tirava foto do jogo Alemanha e Noruega, aí vinha com a foto, aqui é o Como é posicionamento. que é o mundo hoje, né? Pois é, então você vê como que tudo aprimorou, como tudo está melhor nesse mundo. E jogador? Quem foi jogador assim que você fala, pô, esse aqui era bom de jogar com ele? Esse aí eu sabia que eu ia fazer gol porque ele ia me pôr na cara. O Cerezo, né? Cerezo e Marcelo, né? Eram os dois. Marcelo adorava me pôr na cara do gol, mas eu joguei mais com o Cerezo ainda. E o Cerezo, Toninho, ele, por exemplo, ele fez artilheiro em tudo quanto é time que passou. No Atlético ele me fez artilheiro, no Cruzeiro ele fez o Fenômeno, lá em, sei lá, em Roma ele fez o Viale, no Sampdoria. Depois no Japão também, né? No Careca, no São Paulo, todos os clubes. Cerezo realmente foi um jogador Fora da curva. completo. E de uma Ele só não humildade- sabia cabecear, né? Mas tá bom, você sabia. Vocês tinham que se complementar, né? É verdade. E é um cara muito bacana. Mora aqui em Belo Horizonte, né? A gente vê ele Toninho é muito demais. andando por aí. É uma É. pessoa figura muito querida também. Muito querido. E acabou sendo muito representativo na história do Cruzeiro também, que salva o Cruzeiro de um rebaixamento lá atrás, né? Cerezo foi um cara que Pois acabou é. ídolo das duas torcidas. Aí acabou sendo profissional demais. Ele salvou o Cruzeiro e por causa disso as pessoas, os atleticanos ficam com raiva. Mas ele era um profissional, mas não precisava fazer que gol. Mas meu deixa amigo. eu fazer, não, eu quero fazer algumas justiças aqui, que foi isso que eu te falei. Eu que, obviamente, tenho uma história ligada ao Cruzeiro, mas sempre fui Sim. apaixonado com futebol, me dou bem com todo mundo. Eu falo, você, já te falei isso pessoalmente, igual eu vejo um Dirceu, um cara que é tido... alguns acham Dirceu, alguns Tostão. Eu sou Dirceu Futebol Clube nessa, embora eu ame o Tostão, eu acho que o Dirceu, pra Mas mim, eu acho foi... que tem um maior ainda, Quem? Joãozinho. Beleza, fez o gol da Libertadores. Não, Joãozinho não fez o gol da Libertadores, não. Joãozinho jogou bola demais. Não, eu sei, mas Nossa. eu acho que o Dirceu Sim. é diferente. Eu não peguei o Dirceu jamais no final. Um pouco depois. Mas é um cara que eu já vi andando também. Você vai então, Pedro Leopoldo é um ícone, todo mundo é apaixonado com ele. E é finíssimo, né? Falo aqui Aquilo é um gentleman. né? e aí eu falo da história recente. 2 goleiros, Fábio e Vitor. Já vi todos os dois serem extremamente respeitados pela torcida Sim. adversária também. Né? Eles são ídolos dos seus times, mas já cansei de ver na rua Fábio e Vitor serem abordados. E olha, vocês são pessoas... Por quê? Pessoas do bem, né? Bacanas. E eu acho que o Cerezo foi um desses. Então, assim, é legal quando você faz uma história bonita dessa, fazendo pro seu lado, mas respeitado por todo mundo, né? Como profissional, o Cerezo sempre foi muito dedicado. Mas eu que conheço o Cerezo desde menino e sei que ele é esse profissional assim, que entrega tudo mesmo, muito dedicado, e eu conheço o Cerezo, nós começamos juntos, mas eu sei que o coração dele é atleticano. Não, isso aí todo mundo sabe. Sabe? E ele é respeitado. Às vezes, muitos atleticanos ficam criticando o Cerezo. É uma coisa passional. Eu acho que não... Sabem da importância não dele. sabe. O sangue que Toninho deu pelo Galo, cara, ele deu tudo pelo Galo aqui. E ganhou tudo aqui. Título mundial de São Paulo, os títulos mundiais de São Paulo, ele foi essencial. Precisa ser mais... mais respeito mesmo. É claro que tem uns que não gostam, problema, mas para mim, Cerezo é um dos imortais do nosso Galo. A gente falando de Cerezo e um pouco dessa história que ele fez lá fora, uma coisa natural que aconteceria aqui, hoje, sei, o grande artilheiro do Campeonato Brasileiro, no outro dia estava jogando no exterior. É verdade. Qual foi a sua história em relação... Você chegou a ter convite ali naquele começo e não quis ir, já estava feliz aqui? Ou, enfim, pelo tipo de convite você não aceitou? Por que você acabou não resolvendo fazer essa... Sei que você jogou fora, né? Mas não ir fazer uma carreira fora. Eu tive... Primeiro que dessa época aí da ditadura, até 1980, por aí, não podia... vender jogador para o exterior. O jogador não podia sair do país, né? Começou em 79, 80, um ou outro. Mesmo assim, tinha que ser acima de 18 anos. Então tinha... E outra que não tinha esse mercado ainda, né? Mas depois, em 81, eu tive uma proposta que eu fui campeão
foi a primeira vez que eu fui capitão no Atlético, no torneio de Paris, e nós fomos campeão no torneio de Paris, né? Eu fiz gol, fizemos um grande torneio lá. E depois do jogo, o pessoal do Paris queria me contratar. Nós acertamos com ele lá, depois do jogo, eles me chamaram, eu falei, para mim tá tudo certo, estou vindo, eu já fico aqui direto. Só que a gente tinha um jogo em Rimini, na Itália. Aí eles falaram, então vamos lá o dia seguinte de manhã a gente ia para Rimini, eles foram lá para Rimini, para mim assinar lá e tal, mas naquela época aí entraram em contato com o presidente do caralho. Se quiser falar, fala. Se não quiser, não fala também, não. O presidente da época aí, que é muito personalista, que achava que o clube é dele, né? Aí ligamos para o presidente. Na época ofereceram $1 milhão, e $1 milhão naquela época você começava a ficar milionário, né? E eu não quis me vender. Aí depois disso, bicho, aí realmente eu perdi muita vontade de jogar futebol. Primeiro que eu já tinha todos esses problemas físicos e ainda perder essa grande oportunidade de jogar lá no Paris Saint-Germain. E não uma oportunidade de jogar Paris Saint-Germain, uma oportunidade de ganhar $1 milhão, morar em Paris. Se até hoje é muito dinheiro, imagina a época. E por causa de um capricho ou por causa de que não levou nenhuma vantagem, então eu fui impedido de jogar no futebol europeu. Mas acabou construindo uma história legal aqui que... mas depois disso não deu nem vontade de jogar mais, não. Aí foi foda. Você tem, acho que, 3 recordes ativos ainda. É o maior artilheiro da história do Atlético, maior artilheiro do Mineirão. Sim. E maior média de gols no campeonato de 77, 1,5, 1,6 gols por jogo. Esses 3 permanecem. Os 28 gols em 77 permaneceram uns 20 anos, eu acho, né? O Edmundo, que bateu em 97, não foi? 90, acho que foi. Mas ele bateu com mais jogos. Não, isso que eu falei, você fez 28 gols em 18 jogos. Depois veio Dimba, Washington, não sei. Mas essa média de 1,5 acho que essa é meio impossível de bater, né? Essa é impossível de bater. Do Mineirão, é possível que o Hulk... não, agora é difícil. Essa do Mineirão também, só se for jogador do Cruzeiro para bater, né? Porque agora nós temos a nossa casa, né? Nós temos a nossa... Mineirão é só salão de festa, né? Nós temos uma casa. Tem uma casa de praia também, o Maracanã, mas... O Mineirão eu acho difícil bater. No Atlético... Mineirão foram 157. E quem está em segundo hoje, você sabe? Tostão, né? Não, Nativa? Não, Nativa, acho que é Hulk, né? É porque é mais difícil, acho, hoje construir essa história dos times igual construíam também, né? Aqui. E a gente jogava muito aqui, a gente não jogava mais em Minas, aqui no Mineirão. Tem outro recorde também, maior artilheiro contra o Cruzeiro. Você tem esse recorde ainda? Eu acho que né? Tem uns gols aí contra o Cruzeiro. Vou mandar buscar isso depois, hein? Vou colocar na rede social. Busca aí, manda lá. Se fizer uma pesquisa naquela enciclopédia do Cruzeiro, não é bom, não. Mas, então, é isso, Sérgio. Eu tenho esses destaques aí individual. Mas eu particularmente, eu sou muito feliz, assim, de ter um dom de fazer um jogo bonito. Por exemplo, hoje eu vejo os caras, eu fico impressionado com o Ronaldinho Fenômeno, com o Ronaldinho Gaúcho, com o Neymar, quer ver? Esses jogadores que são impressionantes, né? A facilidade deles de jogar. Eu tinha um outro jogo, não tinha tantas cores, aquelas coisas de... Mas era um jogo tão sutil, tão inteligente, que de brava. E aí... E objetivo, fazer gol. E objetivo. Então, eu fico vendo... É mais ou menos um estilo assim do Romário, que também não é tanto, mas pelo posicionamento, pela o objetivo que ele tinha, né? Então eu fico muito feliz de ter. Às vezes eu me lembro de alguns lances que eu fiz, né? Que eu falo assim, nossa,
Eu nunca vi um lance parecido, assim. E o que você acha hoje? Eu sei que foi um clássico, camisa 9 aí, desse futebol sem camisa 9 hoje, muitas vezes, né? Esse futebol tá algo parecido com futebol. Tá mais parecido com futebol de salão, né? Porque é muito passe para é muita posse, querer ter muita posse de bola e não propor um jogo mais ofensivo, um jogo mais agressivo, sabe? Um jogo mais dinâmico, sabe? Você fica aqui, ó, tocando a bola aqui, tá. Foi o jogo do Atlético e Cruzeiro. Quer dizer, se eu como treinador, faria isso. Aí você pega a estatística, não, tem eu mais fico no posse, meu tem campo mais aqui, finalização, mas não tem um gol para ganhar. Não tem, não chega lá. O Cruzeiro fez, ó, ficou no campo, qualquer time que traz. A gente sempre jogou isso, o futebol brasileiro sempre foi esse. Você vem aqui para a linha do meio de campo, aí o goleiro dá um toque, a gente até brincava, deixa o Beck vir, pode tocar a bola ali à vontade, não tá criando... Eu acho curioso isso, porque outro dia eu estava reparando, o Rei, até recente, embora tenha perdido, o Palmeiras perdeu a Supercopa do Brasil para o São Paulo, aqui no Mineirão, mas o Abel ganhou 10 títulos em 3 anos. É indiscutivelmente um dos maiores nomes que a gente tem aqui. Grande e você vê um treinador. jogo do Palmeiras, é isso. Ele não tem, muitas vezes, não tem o 9 clássico, de vez em quando ele tem, mas a maioria das vezes joga com os beiradas rápidos, né? Não faz pressão na frente para marcar, não bota o goleiro para sair tocando bola atrás, faz tudo que o futebol... Contrário que o futebol moderno prega, mas ganha, né? Pois esse jogo, eu sou a favor de propor o jogo mesmo, sabe? É claro que tem situações, você está ganhando final de campeonato, você muda, o esquema é outro. Mas inicialmente, por exemplo, bicho, o negócio, esse futebol de hoje é muito louco. Eu já vi nego sair com a bola, vai dar saída de bola, sabe? Aí o cara vai dar saída de bola, ele dá pro meio campo dá pro zagueiro, o zagueiro dá pro goleiro, o goleiro dá um chutão. Uai, jogada ensaiada do futebol atual. Então, quer dizer, são esses conceitos de futebol que estão aí, são interessantes para discutir num fórum lá de futebol, mas na prática mesmo, esse futebol não existe. E, sobretudo, não existe também das entrevistas desses treinadores, a maioria dos treinadores, eles dão uma entrevista lá que eu fico me perguntando, eu vi outro jogo então, porque tá difícil. É tão difícil a compreensão desse jogo nosso e desse discurso que tem aí da imprensa e do mundo do futebol, porque quando a gente vê um jogo do futebol europeu lá, você fala, opa, mas qual que é a diferença? Por quê? Lá não. O gramado é melhor. Por que o espetáculo lá fica um espetáculo mais dinâmico, até mais bonito, apesar de não ter toda essa técnica? Fica até mais bonito. Por quê? Porque tem uma organização, não está somente ficando nesse discurso de futebol moderno, de criar jogada, não. É um jogo objetivo, um jogo que propõe. Você assistiu um jogo lá fora, outra coisa. Talvez seja por isso também que você chegou a ter algumas experiências de técnico, né? Depois e tal, mas você fala, não quero mexer com futebol depois mais não. Desistiu? Eu desisti porque não é que eu desisti, não. Você vai pro... Eu treinei time lá de Itabira, time de Ipatinga, time de interior. Bom, e o time do interior é o seguinte, não tem jogador, você não vai receber, você não vai ser campeão. E ainda cheio de corneta lá, cheio de política nesses times do interior. Então, quer dizer, não vale a pena você deixar sua família aqui para uma aventura, porque é uma aventura de 3 meses lá em Ipatinga, 3 meses é quase uma aventura, não tem nenhuma... Não trabalha base, não trabalha nada, são tiros curtos, né? E como eu não tive oportunidade numa estrutura melhor, eu desisti de treinar futebol aqui, né? Até porque eu estou no Atlético, e no Atlético eu não fui aproveitado no futebol,
a gente fica aguardando. Tudo chega na hora certa, Tudo né? no seu time. E você com eu falei, nessa escassez do 9 clássico, tendo sido você um 9 clássico, quem que para você hoje é o maior 9, o maior atacante da atualidade? 9 aqui, vamos lá. Vê que não é fácil falar. Né, Anteriormente a gente ia ter dificuldade o Paulinho é um 9 interessante, porque, quer dizer, ele vai muito nas beiradas, mas o Paulinho tem velocidade, tem explosão, né? Precisa ajeitar um pouquinho melhor para fazer o gol ali. Mas não era igual você, não foi igual o Fred, era o 9 clássico, um fenômeno era o 9 clássico. Pois é, eu tô querendo pegar pro time aí. Tem o Pedro do Flamengo. Talvez fora interessante, precisa um pouco mais. Ah, não, de fora? Tanto faz, do Brasil e fora. Fora tem esse Haaland aí, mas esse é por causa da força mesmo, né? Força é um animal. aí, é um animal. Mas tem aqui é Pedro, eu gosto como é que é, do Fluminense lá, o Cano. Cano é bom, Cano, porra, ele tem uma virtude de ele faz gol, ele tem uma virtude, ele faz gol. Mas que ele não erra o gol, sabe? A bola dele sempre vai dentro da E ao seu caso, não é uma força física, não é uma altura, ele não ganha, ele ganha na técnica, na inteligência. Ele tem o time da bola, o Rony do Palmeiras, apesar de não ser. Mas também que pode ser aproveitado como centroavante. O do São Paulo aí é meio fixo, meio paredão, mas também... Mas não tem, assim, aquele 9 que vem, que busca, que sai pra tabela. Esse tá mais difícil, né? E qual que é a mágica de 1,70 m meter gol de cabeça? Posicionamento, inteligência, técnica? Treino, né? Porque nessa época eu comecei a treinar no Minas Tênis aqui, com o Dércio Vionte e o outro que faleceu, esqueci, o Mário. Eu fazia um pouco de peso lá e treinava com o pessoal do vôlei do Minas. Então... Impulsão. Eu fazia aquele treino, pum. Eu batia a mão no teto, assim, fácil. Sabe? Mesmo com o joelho prejudicado. Mas é porque é a técnica de impulsão, né? E também, como eu não treinava, fazia muito treino, eu fazia só treino de finalização. Então, punha um ponto aqui, outro aqui, era 5 cruzamentos de cada lado. Uma técnica que eu aprendi lá em Steaua de Bucareste, lá com a Nádia Comaneci. Nós vimos a Nádia Comaneci. E lá tinha esse treino lá que era para o menino começar, né? E sem goleiro. E aqui eu punha goleiro. Então, cruzou de lá, eu pá, cruzo de lá, eu pá. E hoje ninguém faz isso. Se eu fizesse 7 gols nessas 10 bolas, eu sabia que no jogo eu ia fazer. Porque é o tal do treino do Tele. Você tem um tempo da bola, tecnicamente você está em forma, então não tem erro. Tem esse negócio de você chutar lá na arquibancada e bater o pé você não treinou. Se você está bem treinadinho, meu irmão, ali dentro da grande área, o negócio clareia, fica tudo fácil. É história demais, mas eu quero 2 perguntas objetivas para a gente finalizar, que eu tenho curiosidade. A resenha tá Primeiro, o gol mais bonito para você? O gol mais bonito, eu gosto do... Pra quem fez quase 500 não é fácil. O chapéu na Abel eu gosto muito. O contra a Polônia também, da seleção brasileira, eu gosto muito. Então são os 2. Esses 2. Enquanto o Cruzeiro também sempre foi bom. Mesmo de canela. E mais importante ou marcante por alguma questão específica? Qual esse gol foi marcante para mim porque veio depois de um problema político, veio depois de uma lesão, ou deu um título? Qual que é? Foi esse da seleção brasileira, que foi a minha estreia de titular da seleção brasileira contra a Polônia no Morumbi. Com a idade? 20? Eu tinha 19 anos. 19 anos. Que bacana. Aí eu dominei no peito, dei o chapéu no Smuda, no Smoralek, Tomaszewicz. É muita história. Ô Rei, obrigado. Quero um dia, sabe o quê? Eu quero fazer uma pelada do Fala Campeão, porque nós já tivemos aqui o Rui Cabeção, o Gomes goleiro, o Rômulo volante, tivemos um monte de gente bacana aqui e o Rei entrou pro time do Fala Campeão agora. Vamos sim, Serginho, só convocar que a gente vem. Obrigado, deixa um abraço que eu tenho certeza que vai estar assistindo pro nosso querido Daniel, seu filho. Nós vamos levar ele na pelada, embora ele não tenha o nosso nível, nós vamos levar ele na pelada. Obrigado por tudo. Dani, um beijo, meu filho. Pessoal, obrigado. Essa simpatia do Reinaldo aqui é o que a gente falou desde o começo, é por isso que ele
cativa tanta gente. É nóis. Agradeço você ter vindo, vocês, obrigado por estarem com a gente mais uma noite aqui na Rede 98 e aguardando vocês na próxima sexta-feira. Bom fim de semana, um abraço.